Mas afinal, como escolher a escola ideal para o meu filho? E o que será que os pais não perguntam quando vão visitar ou conhecer uma escola? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Jane Garcia, muito obrigada aqui pela tua presença no canal, pela companhia. Se você está chegando hoje aqui no canal, está conhecendo o canal por este vídeo, já se inscreva no canal, já ativa o sininho, porque todas as vezes que tiverem vídeos novos no canal, você será notificado, receberá um alerta de que tem um vídeo novo no canal. E também se os vídeos têm te ajudado, tá gostando dos conteúdos, dá aquele joinha para incentivar o canal, tá bom? Hoje eu resolvi trazer este tema porque nós já estamos nos aproximando do final de ano. Embora nós estamos em uma situação de pandemia, algumas escolas fechadas, ou a maioria ainda estão fechadas, mas os pais já começam naquela preocupação de achar uma escola para o filho, porque precisam trabalhar, não tem com quem deixar, ou até mesmo porque a criança já está na idade que ela precisa se socializar e os pais querem mandar para a escola, e já surgem aquelas dúvidas, aqueles questionamentos com relação à escola, as inseguranças, por questão de confiança. Será que a escola é boa? Será que a escola não é? Será que dá para confiar? Quem realmente vai ficar com o meu filho? São muitas incertezas, angústias, preocupações, inseguranças que os pais sentem. O que na verdade, assim, é natural. Eu passei por isso também, posso dizer que não é uma tarefa fácil, porque nós estamos delegando, né, a outra pessoa que vier nos auxiliar na educação dos nossos filhos. E ainda mais quando você faz um trabalho em casa, de educação e tudo mais, você fica naquela insegurança de quem vai dar esta continuidade para que venha fazer um trabalho muito próximo daquilo que a família já vem fazendo em casa. E olha só que situação. Esses meus anos de carreira trabalhando à frente de escola, atendendo pais com frequência, que vão conhecer a escola, que são processos de matrícula. E é muito assim, bacana, porque cada um tem um anseio, uma insegurança diferente, e com a experiência a gente acaba que consegue, né, ali suprir essas perguntas, essas inseguranças e fazer com que os pais eles fiquem mais tranquilos para que possa deixar a criança na escola. Mas no vídeo de hoje eu quero te dar algumas orientações caso seja aí a sua situação de estar procurando uma escola, para que você venha aí fazer as observações e venha realmente entender de fato o que é mais importante na escolha da escola. A minha filha mais velha, que hoje está com 15 anos, na educação infantil, ela estudou numa escola que aparentemente estava tudo perfeito, tudo certo, a escola era uma escola bonita, tinha uma mensalidade que não era barata, mas não era bem assim. Então, por quê? Porque eu também não tinha esta visão que hoje eu vou te ensinar para que você não venha errar como um dia eu errei, matriculando a minha filha numa escola que não tinha o que realmente deveria ter, que é o que eu vou falar hoje, que os pais raramente, é muito difícil um pai questionar quando vai conhecer a escola essas perguntas que eu vou te trazer aqui agora, para que você já anote e leve nas escolas que você for conhecer e for avaliar para colocar o seu filho. E o intuito deste vídeo é para te alertar, trazer uma informação importante para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então eu fiz questão de gravar esse vídeo em época que os pais estão procurando escola, porque informação nós temos que compartilhar. E aquilo que não deu certo para mim, eu quero que seja diferente para você, para que você tenha sucesso aí na sua escolha, talvez a primeira escola que você está procurando para o seu filho. E vale lembrar que essa dica, essas situações, elas são mais focadas para a educação infantil, mas vale também para que você venha usar algumas dicas caso você esteja naquela fase de troca de escola, procurando fundamental, para ter um olhar um pouco mais técnico quando você for visitar a escola. O que acontece? Vou dar aqui o exemplo da escola de educação infantil, os berçários, a escola de educação infantil. Essas escolas, elas precisam estar regulamentadas, aonde elas têm fiscalização da diretoria de educação, que faz o quê? Faz um trabalho de regulamentar aquela escola para que ela venha estar apta a funcionar. Diante disso, ela tem um relatório de exigências que ela tem que cumprir dentro da lei para que ela esteja aberta. Então, olha só a importância de você, quando for visitar uma escola, você verificar se o que eu vou te passar agora, essa escola tem. Porque se essa escola tiver
com toda a documentação, com tudo certinho, é sinal de que ela está cumprindo as leis, as exigências que são tão importantes quanto apenas acolher bem o seu filho. E aí, no caso, essa fiscalização ela vai assegurar se essa escola está apta a funcionar ou não. Então é muito importante que você fique atento aí ao que eu vou te passar agora. E a primeira coisa é: os pais não questionam, os pais não perguntam ou os pais não procuram saber se essa escola possui alvará de funcionamento, se ela tem licença para funcionar diante do estado, da cidade aonde você mora. Um outro documento importantíssimo é a aprovação do Corpo de Bombeiros, o AVCB. Esse documento é um laudo do Corpo de Bombeiros aonde ele consta que a escola está apta a funcionar no sentido do prédio, que ela tem saída de emergência, que ela tem extintores, que a questão da estrutura, o prédio, ele tem segurança para atender as crianças. Então é um outro documento importantíssimo que a escola tem que ter. Assegura que um engenheiro esteve no prédio e ele concedeu um documento onde o Corpo de Bombeiros, junto com toda uma fiscalização, ele faz uma avaliação, uma visita técnica e libera para que o prédio possa funcionar como escola. Então, quando a escola ela está seguindo as leis, isso te assegura a formação dos profissionais que ali trabalham, porque uma escola que passa pela regulamentação, uma escola que tem licença para funcionar, teoricamente, ela tem que trabalhar com professores e profissionais qualificados, pedagogos, nutricionistas, enfim, todos os profissionais qualificados. Então é uma outra situação que você deve verificar se o professor, o que vai ficar com o seu filho, ele é formado em pedagogia, porque isso é lei, inclusive no berçário. Caso a escola sirva refeição feita pela escola, seja um lanche, um almoço, um jantar, é obrigatório ter um nutricionista que vai elaborar o cardápio, vai fazer o acompanhamento dessas refeições e vai supervisionar para que a alimentação seja equilibrada e adequada para a faixa etária atendida. E uma outra coisa importante é que quando a escola tem um alvará de funcionamento, ela entrega diante da sua diretoria de educação o famoso PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Esse projeto, ele faz o quê? Ele é um projeto onde a escola apresenta como ela vai trabalhar o pedagógico da escola, como ela vai trabalhar a metodologia pedagógica, e aí esse projeto ele passa por uma avaliação para saber se ele está adequado para a faixa etária também, para que a escola não venha aplicar atividades ou uma rotina pela cabeça dela, não, mas sim por aquilo que é determinado de acordo com a faixa etária e de acordo com aquilo que são as normas para a faixa etária, de qualificação de ensino, como que tem que ser trabalhado na idade. E isso faz com que a escola, tendo um projeto, ela tenha um planejamento, ela vai aplicar atividades de acordo com as idades, atividades que realmente são pedagógicas, não algo da cabeça dela simplesmente tirado de uma internet, ou seja, um ensino de qualidade. Aí você pode me falar assim: tá bom, Jane, mas o que eu tô procurando mesmo é um lugar que possa cuidar bem do meu filho, um lugar limpinho, que ele possa brincar com outras crianças. Está errado, mãe, pai. Você não pode pensar assim. Tá certo, a criança, ela precisa sim se socializar, ela precisa sim estar com outras crianças, ainda mais quando são pequenos, para trabalhar o egocentrismo, aquela coisa do é meu, né? Onde a criança ela tá acostumada a ter tudo ali para ela, então é maravilhoso ela ir para a escola. E eu concordo quando você fala que é importante ela ir para socializar, mas você não pode ter só esse olhar. A escola ela é limpinha, tem um lugar amplo, gostei, fica a cara da escola. Não, essas questões técnicas que eu te passei aqui agora, elas são de extrema importância e faz toda a diferença para que a escola preste um serviço de qualidade profissional para a família, para a comunidade e para o aluno, para a criança. Então você precisa sim observar esses pontos que eu te falei. Mas olha só, eu selecionei também alguns pontos que eu acho que são importantes você observar. Esses meus anos de carreira, esses meus anos que eu trabalho com educação, eu prezo por muitas questões também, não só os termos técnicos, mas também por algumas questões que eu considero sim importantes. Então aqui vai algumas dicas extras do que você pode aí anotar e observar
se essas escolas que você está pesquisando, elas se qualificam dentro dessas outras questões que eu vou te passar aqui também. Então a primeira dica que eu te dou, no sentido de um outro olhar, mas também importante, é o seguinte: verifique a limpeza e a higiene dos ambientes da escola. Então, por exemplo, se a criança vai ficar no berçário, quando você for visitar, observa se de tomar o cuidado de colocar uma proteção no seu pé, aquele propé, para você poder entrar no berçário, porque é ruim, você chega da rua e você vai pisando nos ambientes onde as crianças ficam no chão, ficam brincando. Esse é um exemplo. As pessoas entram na cozinha da escola com o cabelo solto, então tudo isso você deve observar, se há uma higiene, porque se com você lá não estão tendo esse cuidado, imagine quando não tiver uma visita na escola, como que essa escola não deve agir com relação aos cuidados de higiene. Um outro ponto é observar a estrutura. Se a estrutura da escola, ela atende às suas expectativas. Eu costumo dizer o seguinte, muitas crianças, né, elas moram ou em prédios ou em casas, mas não tem aquela liberdade como tinha antigamente de brincar na rua com outros amiguinhos. Então você tem que observar, esse prédio, quando chove, por exemplo, como que vai ser a condição dessas crianças dentro do ambiente escolar? Tem espaço mesmo com um dia de chuva, um dia de frio? Então tudo isso você deve observar, se a estrutura em si atende bem aí às suas expectativas. Porque você não vai estar lá dentro, mas a criança vai estar lá todos os dias. Então você tem que pensar como seu filho, como que seria todos os dias ele naquele ambiente. Vai aproveitar bem, vai brincar, vai se divertir ou vai ficar mais preso como fica em casa? Então observe todos os pontos. Outra dica é, observe se não tem superlotação. É muito comum eu ver no dia a dia reclamações da seguinte situação. Eu fui na escola X e me disseram que era X crianças por sala. E eu voltei na escola depois de um tempo e não era nada daquilo. Então cuidado para não ouvir conversas de vendedor quando deveria se prezar, o foco seria o bem-estar da criança. Então cuidado com superlotação, cuidado com o excesso de coisas que a escola te promete para ver se realmente vão cumprir ao longo do ano aquilo que te prometeram. Outro ponto que você deve observar é se existe uma rotina e se esta rotina aplicada com as crianças, ela faz coerência com a faixa etária. Então, por mais que você não é pedagogo, não entende, mas procura observar se tem a ver aquela rotina que lhe foi apresentada. Principalmente quando a criança fica o dia inteiro na escola, no caso de integral. Tem um horário de soninho, onde que a criança dorme, como é que funciona. Então tudo isso você deve observar e questionar, porque mesmo ficando na escola o dia todo, por exemplo, a criança até os 3 para 4 anos de idade, segundo a pediatria, tem que tirar aquela sonequinha da tarde que é importante para ela. Um outro ponto que eu vou te deixar aqui como conselho é acompanhe de perto. Depois que você foi lá, fez a matrícula, a criança já está indo para a escola, não deixe de vez em quando fazer uma visita lá na escola, ver como é que estão as coisas, como que está sendo o andamento, como que está sendo a adaptação, como que a criança está indo na escola. E aí você aproveita para dar aquela passeada de olho para ver se continuam cumprindo aquilo que te prometeram na época da visita ou na época da matrícula. Uma outra dica que eu te dou é, saia dos grupos de WhatsApp para ficar questionando ou perguntando de pai para pai quando você tiver dúvida com relação ao comportamento da escola. A melhor coisa é, vá direto na escola, porque às vezes um ponto de vista de um pai não é o mesmo que o seu. E ao invés de te ajudar, só vai atrapalhar. Então todas as vezes que você tiver um questionamento, vai na escola, tira a dúvida, pergunta, não deixe de ficar com essa dúvida na cabeça. Mas a melhor fonte, o melhor lugar para você perguntar é direto para a escola. Com relação ao método de ensino que a escola te apresentar, procure entender este método de ensino. Como que ele funciona, os benefícios que ele traz, porque eu vou falar novamente da educação infantil. Crianças de 0 a 5 anos de idade, todo o processo de aprendizado, ele deve estar em volta do brincar, ele deve estar pautado no lúdico, que é o mais importante, e não no conteudismo. É uma faixa etária onde eles aprendem através da curiosidade, da descoberta e da vivência. Então procure entender essa metodologia, se não é muito pesada, muito forte para a faixa etária, se não restringe a criança para aquilo que realmente ela precisa nessa faixa etária, que é o brincar, que é o se socializar, viver experiências novas. Então não deixe de procurar entender a metodologia da escola. Um outro ponto também importante é entender o horário de funcionamento da escola e ficar claro para você isso.
Então, se a escola funciona de tal horário a tal horário, procure entender se você chegar atrasada, como é que funciona, se tem alguma multa, se tem alguma regra, para que você não venha ser pega de surpresa. E falando de horário, também outra dica é: pergunte na escola quando tem férias, quando a escola fecha no final do ano, caso você precise de integral, os pais que precisam da escola no período integral porque trabalham, a escola fecha no final do ano, quantos dias fecha, quando volta, emenda feriado, procure entender para que você não fique na mão. É muito importante até para que você programe as suas férias. Você já sabendo quando a escola fecha no final do ano, você consegue programar as suas férias também para que você fique com seu filho no período que a escola estiver fechada. Bom, essas foram as dicas que eu fui lembrando, que os pais me perguntam, que acontece na minha rotina no dia a dia na escola, mas tudo aquilo que for importante para você, não deixe de perguntar. E de repente você não lembrou no dia da visita, não lembrou no dia que você foi lá, mas anota depois, liga na escola, procure entender, não deixe de tirar estas dúvidas, tudo é importante. As mamães de bebês, por exemplo, perguntar se pode levar leite materno, como é que funciona, como é que não funciona. Tudo que for dúvidas tuas, não deixe de perguntar, porque quando a mãe vai na escola, o pai vai na escola e ele tem as tuas dúvidas ali esclarecidas, ele fica mais tranquilo e mais confiante em entregar o seu bem mais precioso para aquele local. Então, não deixe de perguntar. Toda e qualquer dúvida tua é importante para você. Pode ser óbvio para quem está te atendendo, porque já está acostumado, já conhece a rotina da escola, mas não tenha vergonha de perguntar e questionar toda vez que for necessário. É o seu maior tesouro, é o seu maior bem. Eu costumo falar para os pais assim: ninguém leva o carro numa oficina mecânica que nunca viu. Ou leva porque foi indicado, ou leva porque é na concessionária, por exemplo. Ninguém chega e leva o carro em qualquer lugar. Ninguém vai em qualquer médico. Então, o seu filho é o seu maior bem, o seu maior tesouro. Então, pergunte mesmo, questione mesmo e cuide mesmo. E eu falo que quando um pai deixa um filho na escola, quem está recebendo o presente é a escola, porque o pai confiou nele. E quando você tem a confiança de alguém, isso é muito bacana. Lembra que eu falei logo no começo sobre a minha filha, que eu errei com ela por não ter conhecimento e acabei colocando numa escola que aparentemente estava tudo bem? Então, a minha filha, eu descobri depois de um tempo que a escola era uma escola clandestina, não tinha alvará, funcionava de forma irregular. Então, olha só o que acontecia lá, que assim, foi uma das coisas que eu fiquei sabendo, que eu fiquei chocada. Eles mandavam para os pais um cardápio lindo, maravilhoso, tirado da internet, feito para um nutricionista, e serviam para as crianças uma outra comida, nada a ver com aquele cardápio. Serviam inclusive frituras e embutidos. Eu fiquei muito chateada na época quando eu fiquei sabendo, mas infelizmente isso aconteceu e continua acontecendo. Então, você deve ficar muito atento e observar se a escola vai te entregar aquilo que ela te vendeu, se ela vai cumprir aquilo que ela te ofereceu. E também checar as informações da escola. Como que você faz, por exemplo, se está na dúvida, você foi numa escola que ela não tem... Se você ficou, poxa, olha, Jane, você deu as dicas aí, teve escola que eu fui que não é assim não. Você consegue pela internet, não sei que cidade você mora, mas você consegue lá no Google, por exemplo, você coloca a Diretoria Regional de Educação e aí você joga o bairro aí que você mora, ou a região que você mora, Zona Sul, enfim, Zona Norte, coloca lá. E aí você vai aparecer para você a listagem das diretorias de educação. Você vai ligar e você vai falar assim: eu gostaria de saber se essa escola tem alvará de funcionamento, se está tudo ok. E aí eles vão te orientar, vão te falar tudo certinho, caso seja essa a sua dúvida. Mas não deixe de checar, não deixe de investigar, porque, como eu falei, é o seu maior bem, é o seu maior tesouro. Então sempre cheque as orientações, verifique as informações da instituição de ensino, para que você não venha ter dor de cabeça lá na frente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero te ajudar aí nesta busca pelas escolas, que você encontre uma escola que seja bacana para o seu filho. E é isso, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!